Gente, então vamos iniciar. Hoje são duas cartas. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, né? É com muita alegria que nós estamos aqui, dando continuidade à leitura da obra, né? Esse nosso grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire, ele se porta e se volta tacitamente para os estudos, né? E também especificamente para pesquisas. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, certo? Nós vamos estar aqui refletindo sobre um momento de acolhida, onde nós vamos falar sobre um poema de Braulio Bessa, que é bastante interessante, do qual eu estou sempre usando, por ser bastante significativo. E eu gostaria que nós pudéssemos, ao ouvir, nós pudéssemos nos aproximar e estabelecer correlações com o que iremos dialogar na carta que Edja irá apresentar e também na minha carta que eu irei apresentar, certo? Então, o título do poema é Fome de Educação. E Braulio Bessa diz o seguinte: até quando o Brasil vai suportar ver seu povo carente de saber, tanta gente sem ler, sem escrever, sem escola decente para estudar, pois até a merenda escolar alimenta tal corrupção, num lugar em que tudo dá no chão, na escola deveria ter fartura, um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Se o Brasil começasse a dar valor a quem nunca se sentiu valorizado, invertendo o que ganha um deputado pela esmola que ganha um professor, pode até me chamar de sonhador, por sonhar que um dia essa nação passará por uma transformação e os livros serão a nossa cura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Sobra tanta coragem para lutar, o que falta é oportunidade. Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta do dinheiro para pagar. Falta tudo para quem vê tudo faltar. Sobra tudo para quem tem tudo na mão. Só não falta em tempo de eleição, blá, 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 lenga-lenga e muita jura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. Quem viveu só comendo puro ovo pode um dia provar do caviar. Já vi gente que, por ter como estudar, se mudou do barraco para a mansão, batalhando com total dedicação, conseguiu ter a vida menos dura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Esse povo que tem tanto para dar, não recebe o que tem para receber, não consiga aceitar ou entender, ninguém vem querer me explicar. Eu não posso e nem vou me conformar com a cruz que carrega o cidadão pelo peso dessa desinformação, castigado pela falta de cultura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. A nação que investe em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo, observa atento e só se muda atingindo diferente. O poder de um povo claramente é a chave que abre esta prisão, é a luz que aponta a direção para seguir por qualquer estrada escura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Então, com este poema, né, de Braulio Bessa, Fome de Educação, a gente vai iniciar, né, dar continuidade às atividades. E aí eu gostaria de ouvir vocês, né, onde é que nós podemos estar estabelecendo os nexos enunciativos com o que diz respeito à carta que Edja irá apresentar. Quem gostaria assim de se posicionar, fique à vontade e abra o microfone. E agora é só falar. Boa noite, pessoal. Me chamo Vivian, sou estudante de pedagogia e também bolsista de pesquisa da professora Maria Aparecida. Então,
é bastante interessante como ela traz a questão da educação como um futuro, semelhante ao que Paulo Freire diz, no sentido de que a educação ela não muda o mundo sozinha, mas sim as pessoas que estão inseridas nele. Então, num país tão rico de cultura, tão rico de inúmeras questões, por que a educação ela é deixada de lado, né? Por que muitas pessoas não têm acesso à educação, mesmo sendo um direito básico da nossa sociedade? Porque existem tantas pessoas que não têm acesso à leitura, não têm acesso à escrita, sabe? Então fica esses questionamentos. E a forma como Paulo Freire escreve em seu livro Nas Cartas, que são trabalhadas agora, estão sendo trabalhadas, ele dá esse grito de, de por favor, olhem novamente para a educação. Com o seu feito em Angicos, ele tem, exatamente, professora Pedagogia da Indignação, eu estava ainda em Cartas à Cristina, mas enfim. Em Angicos, ele demonstrou isso, ele trouxe sentido para as outras pessoas a partir da educação, porque ele não traz somente a alfabetização das letras, mas também socialmente. Então, é necessário que esse ato educativo, mesmo com tantos perrengues que a gente passa, ela deve ser a nossa esperança e ela deve ser cada vez mais lutada para que seja ampla para a nossa sociedade. Muito bem, Vivian, muito bem. Quem mais gente gostaria de falar sobre? Alguém gostaria de trazer alguma interpretação sobre esse poema? Uma pergunta aqui sobre curiosidade, né? Só por curiosidade. Vocês já tinham ouvido esse poema, Fome de Educação, de Braulio Bessa? Não. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Já tinha escutado, né? E amei a interpretação pela sua voz também. É um poema maravilhoso, né? Que nos faz refletir e pensar sobre o que nós estamos passando hoje na nossa educação, as transformações que a gente espera, principalmente quando fala um país desnutrido de leitura, né? E nós estamos precisando desses nossos leitores, dos nossos jovens, que as nossas crianças, principalmente, elas saiam, né, com mais vigor da educação fundamental 1, da educação fundamental 2, e que venha fazer a transformação da nossa sociedade. E principalmente quando fala, esse povo que tem tanto para dar, né? Dá, mas está faltando um olhar mais atento para a nossa sociedade, para o nosso povo. Parabéns, professora, pela leitura. Poema maravilhoso, viu? Gratidão, querida. Que bom que você gostou. Bom, gente, mais alguém? Se não, Edja, você fica à vontade para. Aliás, tem uns informes, né, gente? Em relação aos informes, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Que nós estamos com a missão de fazermos a carta e encaminharmos para Anita Freire, à mão, né? Aí fica a opção de vocês, né? Fazer digitada ou escrever à mão, certo? Eu não terei como fazer o acompanhamento dessa escrita, né? Então, vocês terão liberdade e autonomia para fazerem a carta e para enviarem a Anita Freire. A minha única responsabilidade será tão somente de pegar o endereço dela e disponibilizar para que vocês tomem essa iniciativa. E seria muito interessante que nós colocássemos o selo Paulo Freire, certo? O selo Paulo Freire no envio da carta, né? Que a gente fizesse jus a essa prática da carta, que eu tenho certeza que vai ser uma surpresa
maravilhosa para ela, e depois a gente pode também trazer essas cartas para o computador, né? E assim a gente organizar um e-book nosso para que a gente possa ter como produto do nosso grupo de estudos e pesquisas, para que a gente saia da condição de leitor e passe a ser condição, e passe a se posicionar na condição de produtor de conhecimento, né? A professora Tainá Bandeira já nos deu e nos deixou aqui um grande exemplo, né? Ela já apresentou a carta dela, que para mim nem tenho que tirar, nem tenho que pôr, né? Ela basta tão somente enviar para Anita Freire, de tão linda e maravilhosa que foi a carta dela, né? E aí fica o convite para que a gente possa estabelecer um prazo final, certo? E aí, o nosso último encontro, eu gostaria de reagendar com vocês, para que a gente pudesse fazer um intensivão e estar nos reunindo nas próximas semanas, nas terças e nas quintas, fazendo jus a 2 cartas por encontro, para que a gente possa dar conta de terminar esta obra antes mesmo do fim do ano, né? Antes mesmo do último encontro, certo? Então, Vivi, depois você veja aí, por gentileza, a logística dessa nova reorganização do restante do livro que nós temos, e veja quem vai do nosso coletivo colaborar, certo? Gente, dada a importância, a seriedade da qual a gente está nesse grupo de estudos e pesquisas, um outro pedido eu faço, né? Que vocês que estão no diretório acadêmico façam jus a este espaço, né? Então, é importante que nos trabalhos que vocês forem apresentar, nos lugares que vocês forem se posicionar, vocês digam e que fazem parte do grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso é muito importante, certo? E a importância de estar num coletivo desta natureza é muito assim. Às vezes a gente só vai sentir na necessidade, né? Quando nós vamos fazer uma seleção, que as pessoas aparecem do nada e vêm me pedir declaração. Eu não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para construir junto com os estudantes, com os pesquisadores que estão. Portanto, e é por isso que quando terminar este semestre, irei deixar no diretório acadêmico tão somente as pessoas que fizeram jus no interregno do semestre que estão conosco, né? Isso é importante nós estarmos reorganizando, porque assim, volto a publicizar, né? No nosso grupo do WhatsApp temos praticamente 100 pessoas vinculadas. No diretório acadêmico temos tantas outras. E presencialmente, fazendo a coisa acontecer, nós estamos aqui nos vendo, né? Então, diante desse processo de formação, que aqui é um espaço formativo, né, nós vamos vivenciando, Edja, e Tainá, Márcia, Vívia, Letícia, Iane e Suara, aquilo que aconteceu num filme, né? Escritores da Liberdade, que eles tinham um grupo seleto para estudar. E é sobre isso, né? Então, a gente precisa ocupar o lugar e produzir, né? E transformar o lugar, certo? Com o título de informação também, nós vamos realizar um evento para nós socializarmos as ações que nós desenvolvemos neste semestre letivo, certo? Se não em dezembro, mas em janeiro, pós-recesso, para a gente fechar o semestre, tá certo? Porque nós não estamos, nós vamos, o semestre letivo vai até janeiro, e aí a gente vai pretende-se, né, finalizar agora em dezembro, para em janeiro a gente fazer esse evento online, conforme estamos aqui, né, para que as pessoas das linhas de pesquisa apresentem o que vem produzindo
sobre a sua vinculação em cada linha. Né? Então, feito estes informes, eu gostaria agora de convidar e desde já agradecer, né, pela disponibilidade, a solidariedade e a generosidade da Edja, que está aqui conosco e que vai apresentar uma das cartas que constituem a obra Pedagogia da Indignação. Edna, querida, esse momento é todo seu, fique à vontade, viu, para que você possa apresentar sua carta. Você tem aí de 20 a 30 minutos para apresentar a carta, a gente vai dialogar sobre, e depois eu venho para apresentar a segunda carta, né? E a carta que Edja vai apresentar para nós é sobre os desafios da educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica. Gente, é interessante porque se Freire, na época em que escreveu esse livro, apontou que era tecnologia, né? Nós, agora, em nossa época histórica, o que é que temos a dizer, né? Quais são os desafios, né? E a Ed já tenho certeza que ela vai dizer para nós quais eram os desafios na ótica de Freire e quais são os desafios na nossa, sobretudo na ótica dela, né? Diante da contemporaneidade dada ao avanço tecnológico. Edja, querida, esse momento é todo seu. Seja bem-vinda e muito grata. Boa noite, colegas aqui de trabalho. Estão me ouvindo certinho, porque meu microfone às vezes fica abafado, né? Tá ótimo. Pronto. Eu vou compartilhar aqui, tá certo? O material, professora. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tá, querida, fica à vontade. Esse momento é todo seu, viu? Pronto, vai compartilhar agora. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Sim, querida, tá chegando, chegou. Pegou, não foi? Certo, pronto. Foi. Como a professora Maria Aparecida já falou aqui, nós estamos trabalhando, né, a pedagogia da indignação de Paulo Freire, e a cada leitura que fazemos dos seus escritos, a gente vai tomando mais, se apropriando mais da questão do conceito de educação. Né? E quando eu pedi para participar, né, com essa parte daqui, e eu trabalho diretamente, nos 2 anos para cá, com educação de jovens e adultos, e essa carta, apesar dela ter sido escrita há um tempo atrás, ela é muito, muito atual, né? A gente começa a leitura da carta com Freire novamente revisitando a sua prática, né? Eu acho muito interessante porque ele sempre revisita a sua prática pedagógica e ele começa dizendo que ao longo desses 30 anos, né, que ele está ali trabalhando com a educação, ele várias vezes que foi chamado para falar, foi chamado para debater, e ele sempre, quando fazia isso, ele revisita a sua prática. Então, esse é o título da nossa carta, com a segunda parte do trabalho, né? E aí eu, assim, pensei como a principal ideia da carta a educação de jovens e adultos em face à mudança das tecnologias, das mudanças tecnológicas e sociais, porque hoje a gente sabe que a gente respira tecnologia, né? A tecnologia está presente na sala de aula e não é diferente na educação de jovens e adultos, mas aí ele defende uma abordagem humanista, né? E humanista e crítica. Esse continua sendo o desafio dele, mesmo se tratando, né, de tecnologia. E aí ele novamente vai dizendo na sua carta que ele considera os educandos como sujeitos autônomos, protagonistas, mas a gente me peguei a me pensar assim, como ser protagonista
nesse mundo que a tecnologia ela ocupa muitos espaços e, às vezes, meio que abafa tanto o professor quanto o aluno, né? E eu fiquei pensando como continuar trabalhando para que o aluno seja o protagonista, não esse protagonismo que o novo ensino médio ele defende, né? Que é um protagonismo sem direcionamento, um esvaziamento do conteúdo, não esse protagonismo. Mas aí ele vai dizendo que o aluno ele tem que ser protagonista e autônomo de acordo com a sua realidade de vida, e a gente vai vendo isso. Ele vai discutindo ao longo da carta, e eu fiz assim um paralelo, né? Ele fala sobre memorização roteirizada e fala sobre aprendizagem ativa, né? Que quando a gente pensa em memorização roteirizada, logo me remeto à pedagogia tradicional. E a aprendizagem ativa, a pedagogia libertadora, que é uma das coisas defendidas por Freire e propagada por ele. Então, quando ele vai falando ao decorrer de toda a carta, ele faz críticas, né? Eu até coloquei aqui bem certinho, crítica à memorização mecânica, e ele diz que isso não contribui para o verdadeiro aprendizado, nem para a aprendizagem criativa dos alunos, mas como pensar nisso com a questão de tecnologia? Usar a tecnologia, desculpa, por usar a internet por usar a internet só para preencher um formulário ou usar algum aparelho tecnológico apenas para cumprir um papel que o currículo pede, ou esse aprofundamento tecnológico, esse avanço tecnológico, ele pode propiciar ao aluno uma aprendizagem ativa na maneira que promova a criticidade e a reflexão. Então, usar a tecnologia, tanto no período que Freire falava, já falava em tecnologia, como bem a professora Cida já mencionou aqui, trazendo isso para os dias de hoje, a gente vai ver que precisamos sim continuar trabalhando o pensamento crítico, desenvolver o pensamento crítico do aluno, a criticidade, de maneira que ele não se torne dependente da tecnologia para poder resolver problemas corriqueiros ou para poder fazer uma atividade, e sim que a tecnologia ela possa ser uma aliada, né, do aluno. Então, ele também vai falando que na aprendizagem ativa, ele vai formando indivíduos curiosos, né? Conhecedores, capazes de enfrentar desafios com rapidez e eficácia, não apenas de forma mecânica, mas sim de forma satisfatória, né? Eu escrevi aqui, né? Como fazer, não só como fazer, mas por que fazer e para que fazer. Não é interessante só que o aluno ele aprenda a lidar com tecnologia, mas por que ele precisa lidar com a tecnologia? Para que a tecnologia é útil à educação e à sua vida prática e social? Né? Então, essa aprendizagem ativa que eu vim selecionando aqui, estou expondo para vocês, ela vai falando que o aluno ele vai reescrever e vai reinterpretar o ambiente social, o grupo que ele está presente, e de que maneira isso vai aprofundar a capacidade dele de transformação, porque a pedagogia freiriana, se assim a gente pode chamar, é uma pedagogia que busca sempre que o aluno ele venha se transformando, se capacitando, de maneira que ele reflita e ele forme um pensamento crítico e ele possa aplicar isso no seu dia a dia, né? Então, por isso que eu fiz esse paralelo entre a memorização roteirizada e a aprendizagem ativa, né? Que ele vem falando aqui ao longo dessa carta. E aí ele fala, né, de metáforas aqui, acho que logo na primeira página da carta ele vem falando das metáforas, que as pessoas elas usam algumas metáforas e algumas expressões, ele cita, né, quero aprender a ler e a escrever, mas essa pessoa não consegue falar com autonomia, né? Então, quais são as ferramentas tecnológicas que eu posso fornecer, eu posso apresentar a esse aluno e ajudá-lo de maneira que ele possa colocar em prática o seu pensamento, né? De maneira que ele possa relatar o seu pensamento, defender o seu pensamento, se posicionar acerca do que ele pensa,
E isso é uma aprendizagem ativa, né? E uma coisa que eu achei bem interessante na carta do Freire, eu até coloquei aqui, selecionei aqui na página, foi assim, a luta contra o fatalismo, né? Parece-me que todos nós estamos fadados a sermos meio que, eu não sei se o termo pode ser devotos ou escravos da tecnologia, né? Eu venho participando de alguns fóruns e algumas discussões ao longo da minha formação, e está muito em voga agora a questão da inteligência artificial, né? E que muitos alunos utilizam a inteligência artificial e alguns professores utilizam a inteligência artificial. Mas quando eu li essa parte da carta do Freire, no decorrer dela, desse escrito, eu pensei que a luta contra o fatalismo, que ele vem falando aqui nesta época, né, uma época histórica diferente da nossa, ela também pode ser uma luta atual. Né? Então, ele começa a enumerar, né? O ato criativo da alfabetização, a gente sabe que existe a alfabetização tecnológica, né? Então, também nós não podemos apresentar a tecnologia aos nossos alunos de maneira que eles sejam apenas receptores daquele conhecimento, sem saber qual é realmente a utilidade. Aí também eu coloquei aqui a natureza da política na educação, né? A educação é um ato político e a gente sabe como a tecnologia pode estar a favor ou contra os desafios políticos da nossa época. E nós temos que possibilitar aos nossos alunos caminhos para que eles possam construir pensamento crítico, de maneira que eles, ao verem, ao lerem e ao se depararem com fatos políticos exibidos por meio da tecnologia, ele possa entender, né, que esse fato político apresentado por meio da tecnologia, tá certo? É um fato político que precisa passar pelos níveis da ética, para que os alunos possam saber fazer essas apropriações, né? E o terceiro que eu coloquei aqui é o papel da tecnologia na educação, né? A gente sabe dos inúmeros avanços tecnológicos e a gente tem que aprender, mais uma vez, a trabalhar com nossos alunos, a ver a tecnologia e trabalhar com ela de forma crítica, né, criticamente, para que nós não estejamos fadados ao fatalismo. A responsabilidade ética que exige um exame ético dos avanços tecnológicos, até que ponto isto é verdade, ou até que ponto isso pode beneficiar, né? As discussões são inúmeras quanto ao controle. Nessa última eleição agora existiu um maior controle sobre os meios tecnológicos, pelo menos se fizeram um esforço, né, para que isso acontecesse, para que não acontecesse o que aconteceu na campanha presidencial, né, a passada, que foram usadas muitas fake news. Então, esse fatalismo também está relacionado a isso, e as reflexões das necessidades filosóficas, né, sobre a natureza, para que a tecnologia, ou como a tecnologia pode ser a favor da educação. É só para reproduzir mapas mentais, é só para criar perguntas prontas, respostas a perguntas prontas pela inteligência artificial, ou essa tecnologia pode me ensinar, pode me proporcionar a construir perguntas e respostas de maneira que eu possa me situar de maneira social, dando a minha opinião sobre determinados assuntos ou determinadas pautas. Então, eu achei essa parte que ele faz umas observações sobre a luta contra o fatalismo, eu achei muito atual, né? Esse é um dos desafios, né, que existia naquela época, porque eu praticamente transcrevi o que tinha aqui no texto de forma resumida, mas se aplica, a carta é muito, muito atual, e ela se aplica exatamente ao que vivenciamos hoje. Então, a gente precisa, ou precisamos buscar, permitir uma experiência de aprendizagem mais personalizada. Aí ele fala sobre a lógica neoliberal, né, que é você produzir a educação como simples treinamento técnico, programático,
para servir ao mercado, né, sem ter crítica social ou transformadora, mas a educação ela deve ser um espaço para desenvolver capacidades. Então, os alunos eles são de origens variadas, né? Tanto os alunos de ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos. Então, eles precisam, né, de programas eficazes, né, para que a gente consiga ser sensíveis a essas diferenças e adaptar essas abordagens, né, porque não dá para abordar uma temática tecnológica com um aluno de sexto ano ou do começo do ensino médio, da mesma forma que se aborda a questão tecnológica um aluno de educação de jovens e adultos, e a gente precisa também verificar, como eu coloquei aqui, as barreiras das diferenças linguísticas, as origens educacionais, os contextos culturais. Ele fala sobre o conceito de cultura como um ponto central. Aqui também ele menciona Ariano Suassuna aqui no texto, né? E ele vai falando assim, que ele defende que a cultura é, antes de tudo, um fruto da ação humana, né? Da investigação no mundo, e que a educação deve ajudar os indivíduos a perceber essa capacidade criadora que todos têm. Então, todos têm cultura, todos têm uma capacidade de transformação. Os alunos, eles, a sua cultura, elas influenciam no resultado das suas aprendizagens. Então, seria essa a aprendizagem mais personalizada, né? E aí, ele, como educador, quando ele fazia e revisitava a sua prática, ele sempre tinha um ajuste a fazer. Eu acredito que se Freire tivesse em vida hoje, ele fosse revisitar a sua prática e reescrever sobre a sua prática, ele ia fazer ajustes muito pertinentes, que eu até já ouvi aqui sendo expostos aqui no grupo de pesquisa, né? Muitas pessoas colocaram as suas falas e os seus entendimentos a respeito dos escritos que nós estamos estudando, e eu acredito que muita coisa ele iria concordar com os colegas que já colocaram aqui, porque o contexto cultural ele influencia, e a gente vive agora numa cultura digital, né? Eu estava discutindo com os meus alunos no final do ano passado sobre essa questão das mídias digitais, essa questão das culturas digitais, né? O que eles entendiam por mídia digital, o que eles entendiam por cultura digital, e nem sonhava em ler esse documento. Mas aí você já vê como é pertinente, são pertinentes essas questões. Aí tem aqui um trecho que eu selecionei, que é equilibrando a educação técnica e humanística, né? Porque Freire era importante para ele a questão da humanização da educação, porque a educação não era o método educacional não é um método robótico, engessado, mas ele lida com seres vivos, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, que sentem diferente, pensam diferente. E isso faz com que a educação ela precise ter esse equilíbrio, né? Então, eu coloquei assim, a conexão da educação de adulto e a reestrutura tecnológica, né? Então, o grande desafio da gente é encontrar o equilíbrio entre treinamento e habilidades técnicas de educação humanística. Como assim? Eu tenho participado de alguns eventos que fala sobre humanidades digitais. Participei até de uma semana passada. Faz parte do meu currículo de mestrado, né, de sociologia. E eu vi a professora falando sobre, fui para um seminário falando sobre a humanidade digital. E ela dizendo o quão humano pode ser o digital, desde que o professor que está ali trabalhando com aqueles alunos possam fazer com que os alunos eles se sintam pertencentes a essa cultura. A gente sabe que existem realidades financeiras diferentes, né? E é um campo muito amplo da humanidade digital. Mas uma coisa que eu achei bem interessante ela falando, primeiro a gente tem que dizer ao nosso aluno que a inteligência artificial ela não se forma sozinha. Nós contribuímos para o conhecimento da inteligência artificial cada vez que a gente coloca um texto para ser resumido lá na inteligência, nos programas, né? E ela dizia
que a humanidade digital vai ser, já é, mas a cada dia mais vai avançar como responsabilidade social, de maneira que a escola, como um grupo social que trabalha diretamente com a educação formal, ela possa prover os alunos as ferramentas necessárias para que eles possam construir, ela usou esse termo, pensamentos críticos acerca do que é digital, né? Porque o que é digital ele está além da internet. Na época que essa carta foi escrita, a gente sabe que a internet ela não tinha esse boom que tem hoje, né? Era uma coisa mais resumida. Mas existiam outros tipos de digital, né? Eu, como sou também, trabalho na área de geografia, e eu vendo as reportagens e fazendo os recortes para organizar as aulas, eu vi aquele ataque que teve, que Israel fez ao Afeganistão, desculpa, a Síria, que ele atacou por meio de pages. E page é uma tecnologia que a gente pode dizer que é ultrapassada. Mas as pessoas, elas com medo de ser vigiadas, né, pela internet, começaram a usar uma tecnologia mais atrasada, assim a gente pode dizer, e eles foram atingidos, foram alguns mortos, decepados, né, pessoas perderam a visão, que é uma coisa horrível que aconteceu. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque existem vários tipos de tecnologia e nós, humanos, que operamos, que criamos, né, os criadores, e que hoje somos responsáveis por operar essas tecnologias, temos que não só ter a habilidade técnica, mas a questão da humanidade digital. Até quando o digital ele pode interferir na minha vida social, na minha vida particular, né? E como eu vou poder lidar com essas interferências. Aí ele colocou também que os programas focados apenas em competências técnicas correm o risco de negligenciar o contexto da mais ampla educação. Eu já pude participar de uma aula de tecnologia para alunos de educação de jovens e adultos, do ProEja. E eu era só técnica, fazer isso, tal comando, tal comando, tal comando. Você dá tal comando, faz uma coisa, você dá contra alguma coisa, você dá shift, você usa essa ferramenta para pesquisar isso na internet, você constrói isso. Mas não tinha valor comunitário, né? Não tinha valor partilhado. Como é esse valor partilhado, né? De que maneira eu posso usar um programa de computador para beneficiar o outro? Um exemplo. Eu tenho um vizinho que vende uma coisa bem básica, que foi dada nesse estudo de humanidade. Né? Eu tenho um vizinho que vende determinado produto, mas ele não sabe mexer com tecnologia, embora tenha um WhatsApp. Então, eu posso, com uma ferramenta tecnológica, produzir a tudo, conversar com esse vizinho, entender o que ele quer, entender o que ele almeja, né? Entender o que ele fornece, construir o material e disponibilizar para que ele distribua. Então, é um elo, né? É você humanizar o aparelho, é você humanizar a tecnologia, né? Para que exista realmente uma partilha. E não só aquela questão técnica, né? Você ser treinado, o tecnicismo está ali para você operar um determinado aparelho tecnológico e não poder se beneficiar, não poder construir o seu pensamento crítico, né? E ele também fala que as instituições, elas devem, né? Precisam, né? O que a gente esperava, apoiar os educadores na sua jornada para adquirir novas competências metodológicas. Quem aqui não sofreu na pandemia? Todo mundo sabia fazer o básico, né, na pandemia. Mas quando chegou a pandemia, que começou as aulas online, foi, assim, muito sofrimento, né? Quem trabalhava com a questão tecnológica se saiu bem, quem não trabalhava teve que aprender, os alunos tiveram que se adaptar e a humanidade tecnológica, né? Tecnologia das humanidades, ela começou a aparecer aí, né? E as pessoas elas acabaram se ajudando para um fim comum que era continuar com
o ano letivo, né, que era o que interessava naquele período, de maneira remota. E alguns professores não tinham essa capacitação, né? E eu confesso que a educação de jovens e adultos foi uma das modalidades que mais sofreram com a época da pandemia, porque eu tive pelas as mães que eram minhas alunas, elas têm filhos, e os seus filhos precisavam dos equipamentos eletrônicos para fazer as atividades, e elas ficavam em terceiro, em quarto, em quinto plano. E a gente teve que criar estratégias. Então, esse panorama dinâmico de tecnologia humanística, ela tem, a gente precisa fazer uma associação com a educação de jovens e adultos, né? A gente precisa humanizar a tecnologia, né? Ver a questão cultural, até que ponto a cultura daquele aluno o, o favorece para um bom uso tecnológico. Se por algum acaso ele apresenta problema, aí a gente tem aqui ação para que ele possa se sentir mais confortável para primeiro aprender o manuseio técnico e, após isso, começar a construir a criticidade a respeito do tema, dos temas discutidos, disponibilizados, né? De que tudo que é levado para a sala de aula. Então, essa conexão, ela promove uma reestruturação tecnológica, né? Então, outra coisa aqui que o autor vem falando, né, que eu consegui entender, é que a educação ela deve conduzir os alunos a pensar das dificuldades à mudança. Essa é a minha dificuldade, o meu alvo é a mudança, e qual caminho será percorrido para que essa mudança ela venha a acontecer, né? Não é só a ideia de uma profissão técnica, como a gente fala de educação de jovens e adultos também, né? Mas existe um alvo a se alcançar, um conhecimento a se construir durante esse. Então, o combate ao fatalismo, mais uma vez, ele retoma, vai falando, eu acho que é na quarta página daqui, ele vai falando, e tem que existir um equilíbrio entre o treinamento, a atividade técnica, o treinamento, as atividades técnicas e a educação tecnológica humanística. É um tripé, né? Para que nada se sobressaia, uma coisa não se sobressaia a outra, e que o aluno ele não possa ser prejudicado, né? A construção do aluno não possa ser prejudicada. Aí tem aqui, já finalizando, o papel da tecnologia na educação de adultos. Então, tem assim, a educação precisa ser fundada com uma compreensão crítica da tecnologia, que envolve uma análise ética e política das suas aplicações. É aquilo que eu disse, né? De que maneira a tecnologia ela está sendo usada, até que ponto ela está sendo usada de maneira ética. Eu acho que o tema fake news está aí para a gente discutir a qualquer momento, né? Existiram outros tipos de mentiras tecnológicas, né? Se a gente puder assim, deixar bem em português, outras mentiras tecnológicas existiram antes do nosso período, né? Panfletos às vezes eram distribuídos com publicações em jornais, mensagens, programas de rádio, né, com inverdades, mas hoje é tudo muito, muito acessível, muito, muito acessível. Então, essa análise, né, ela envolve muita ética, a questão ética, de que você trabalha isso com os alunos de educação de jovens e adultos, né, e também as suas políticas e aplicação. Então, a tecnologia ela não pode ser vista só como uma ferramenta, né? Mas como uma intervenção que deve estar alinhada para garantir uma boa formação para esses alunos, né? Bem-estar humano e que isso é muito, muito além dos interesses mercadológicos que estão postos aqui. Então, essa carta, eu acredito que esse é o meu último slide, então, a atualidade da carta, né? Então, a tecnologia deve ser vista como um meio de emancipação
e não apenas adaptação ao sistema vigente, esse sistema que a gente vive mergulhado, né, em tecnologia. Aí o acesso à inclusão digital, que a gente pode achar que não, todas as pessoas têm acesso, mas a gente sabe que não é. Quem está no chão da escola, né, quem está ali todo dia, quem trabalha no Haja Campo, por exemplo, sabe que não é assim a questão da inclusão digital. Né? O Haja Campo é, uma, um exemplo bom a se dar, tem a escola do Haja Campo, que eu pude participar só de algumas aulas de sociologia, em Araçoiaba, no Engenho. E assim, muito complicado, né? O sinal às vezes nem pega. Então, como é que você vai dar esse acesso à inclusão digital? O que é inclusão digital, né? É bom que a conversa comece por aí. O que é inclusão digital? O que é inclusão e o que é inclusão digital? Né? Eu já contei um exemplo nas localidades mais remotas, aqui na minha cidade também, tem lá em Planalto, num lugar tão difícil acesso, né? As plataformas colaborativas, né, o professor ele pode trabalhar com outros, sempre disponibilizando o uso das plataformas digitais, das redes sociais, para debates a temas relacionados à desigualdade. Eu acho que as redes sociais hoje, elas são muito propícias a promover debates. Eu sempre estava conversando isso com meus alunos, né? Eu sempre, todo dia, perguntava a eles, né? O que vocês viram na rede social hoje de vocês, assim, que causou um impacto? Aí eles diziam, professora, eu vi acidente, era tanta coisa que a gente via, era muita coisa que eles viam, e eu ficava ali, pronto, mas dessas coisas que vocês viram, qual foi uma coisa que não é comum, que você achou que soou estranho? Aí eles diziam, vamos investigar se isso é verdade, né? Até que ponto isso é verdade, né? Se essa temática que você viu, esse anúncio, esse recado, como você queira chamar, que você viu, isso está relacionado à desigualdade, à exclusão, à segregação, e aí a gente começa a fazer essa ponte entre o humano e o digital, para que eles consigam entender que o digital é apenas uma ferramenta. O digital não é o cerne da questão, né? Não é quem dá as normas, ele está ali para seguir, está ali para servir. Para servir a quem? Para servir a educação, para servir ao currículo, para servir a eles mesmos como alunos, né? Então, eu acho que o uso da plataforma digital era uma coisa que eu sempre pensei assim com meus alunos, né? Tudo que eles viam nas plataformas digitais, assim, e as que eles mais frequentam, né? Twitter, Facebook, Instagram, né, WhatsApp, esses recados que se espalham rápido, e a gente sempre fazia essas análises para que eles pudessem fazer essa mediação a partir do digital, construir o crítico, e até que ponto isso vai inferir na vida dele como pessoa, como aluno, como cidadão, né? E outra coisa, os contextos vividos, né? Pelos alunos da educação de jovens e adultos, em contextos muito latentes, porque é a vida. Eu trabalhei com educação de jovens e adultos, também trabalhei com o projeto Qualifica, né, aqui de Pernambuco, que era um programa de correção de fluxos. Aí eu já tinha alunos que tinham entre 18 e 21 anos na educação de jovens e adultos, não, já eram alunos a partir de 22 anos, a escola nesse projeto, então ela tinha esse cuidado em organizar as turmas. E eu vi que os contextos vivenciados pelos alunos eram contextos muito pertinentes para serem trabalhados na inclusão digital. E a gente trabalhava esses contextos, no caso, eles falavam sobre a discriminação da mulher, aí traziam pôster que eles conseguiam na rede digital, na rede de internet deles, né, nos aplicativos deles que eles eram cadastrados, e ali a gente começava a fazer as discussões de maneira que eles pudessem estar ligando os contextos vividos por ele com o conteúdo e com o digital. Né? Que nada é solto, eu dizia, minha gente, nada é solto, nada é por acaso, tudo é interligado, tudo compõe. Vocês vão
perceber isso. Eles traziam isso, aquilo, aquilo outro, pronto. Isso aqui, ó, a gente estudando nessa determinada vertente, a gente consegue ver. E eles diziam, oxe, mas isso acontece comigo, isso aqui acontece lá perto da minha casa. Mas é porque a sua vivência é importante aqui para a gente na sala de aula. E a conexão do mundo digital, né, com o mundo cultural do aluno, o que ele escuta na diversão, o que ele lê. A gente sabe que a leitura é escassa, aquele, você falando, recitando poema, e eu pensando, né, fome de leitura, fome de leitura, fome de leitura, porque os alunos, eles só leem o digital, né? Eles só leem o que está ali, porque ele consegue rolar com o dedo no telefone. Infelizmente é a verdade. Eles, uma leitura científica, para se transformar numa leitura crítica, isso demanda tempo, né? Isso é uma prática que precisa ser trabalhada na sala de aula. E a gente sabe que a gente tem que aproveitar também, né? Apresentar essa forma científica, né? Fazer a ligação do científico para o prático para que ele possa entender, mas também usar o que ele tem de leitura, de mundo cultural, ali no digital, para poder tentar fazer as apropriações, para poder fazer as ligações, para poder chamá-lo e apresentar o conteúdo, para que eles possam, como eu disse lá no começo, para que eles possam se transformar, né? E aquele anúncio não só é aquele, não está fadado aquilo, está relacionado a outras questões. Então, essa daí é uma adaptação que eu entendi, que foi feita aqui no texto, claro, mas que de outra maneira, né? Aí por isso que essa pergunta, os desafios daquela época e os desafios dessa época, né? Então, a gente sabe que Paulo Freire, ele combatia a educação tecnicista, né? Ele, muitos escritos sobre a educação que transforma, que liberta, mas existia um sonho, né? E tem aqui da prática educativa para além da utopia, que não é só uma utopia, não é. E isso pode ser verdade, isso pode ser alcançado no chão da escola de acordo com o que tanto o professor quanto os alunos se dispõem a fazer. Mas que a gente sabe que é um ato colaborativo também. Então é isso, minha gente. Eu pensei, li e reli o texto inúmeras vezes, né? E ele termina assim, né? Vou só ler o finzinho aqui. O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento, enquanto se conhece, de pensar o que das coisas, o para quê, o como, e em favor de quê, de quem, o contra quem, suas exigências fundamentais de uma educação, exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos desafios do nosso tempo. Esse último parágrafo, assim, ele resume tudo de maneira muito clara, né? Para quê, como, para quem, né? E sempre pensando como a educação como um ato político, como um ato democrático. Se a educação é um ato democrático, eu tenho como analisar a minha rede digital, eu tenho como ver a veracidade daquilo, porque isso vai implicar no meu posicionamento social. E eu acho que isso tem que ficar bem claro para os nossos alunos de educação de jovens e adultos. Então, essa é a minha contribuição, né, com a carta. Obrigada, espero que eu tenha conseguido, assim, alcançar, porque se cada um aqui for falar o que entender, vai sair milhões de coisas, que é um leque enorme. Toda carta é um leque, assim, muito expansivo sobre as ideias. Mas é isso, né? A compreensão crítica da tecnologia a gente tem que tê-la para fazer a intervenção, né, de forma sofisticada no mundo, para que a gente não possa ser prisioneiro dela, e sim comandante sensacional. Tá certo? Obrigada por me ouvirem. Excelente, Edja, parabéns, né? Ótima sua socialização. É importante nós entendermos, né,
o quanto que é pertinente o que Freire deixou registrado em sua época e como que os desafios são perenes para a nossa realidade no nosso cotidiano, né? Então, parabéns pela sua excelente exposição. Gostaria de saber se os colegas, as colegas têm considerações a tecer sobre essa carta, ou se tem algum outro fragmento, né, que vocês tenham lido e que tenham chamado a atenção de vocês, que vocês gostariam de fazer jus, e aí é com vocês, tá? Alguém? Alguém quer se posicionar? Pois não, Letícia, fica à vontade, querida. Oi, gente. Não vou ligar a câmera porque eu tô com uma indisponibilidade de internet hoje aqui em Caruaru. Deve ser por conta do festival aqui, a internet não tá muito boa. E eu moro bem no centro, do lado do festival, aí é terrível. Mas, boa tarde, gostaria de parabenizar a nossa colega pela apresentação do capítulo. Boa tarde não, boa noite, né? Boa tarde. Enfim, tô meio maluca, mas enfim. É que eu tava fazendo umas coisas e aí não vi o tempo passando. Boa noite, gente. Enfim. E há um momento na carta em que Paulo Freire, ele meio que chama a atenção, né? Meio não, ele realmente chama a atenção e de fato mobiliza as pessoas que tendem a colocá-lo como um militante, não como um pedagogo, e puramente como um político e não como um professor e um pesquisador e como um entendedor da educação, né? E de fato ele sim era um ser politizado, de fato ele sim era um militante, mas ele também era um alfabetizador, ele também era um pedagogo, ele também era um professor, ele também era uma pessoa que compreendia, tinha não só o verbalismo, não só a prática, como a praxe, né? Que é, como diria Gadotti, a ferramenta revolucionária de atuação do pedagogo. Então, ele se movimentava nessa premissa da militância e também da teoria. Ele conseguia se movimentar em ambos os espaços. Então, há um momento em que ele fala assim, e é importante afirmar que os que negam a mim a pedagogicidade afogada e anulada, segundo eles, no político, são políticos... peraí. É importante afirmar que os que negam a mim a pedagogicidade afogada e anulada, segundo eles, no político, são tão políticos quanto eu. Então, ele está basicamente dizendo: quem diz que eu sou de esquerda, quem diz que eu sou uma pessoa que me movimento muito na perspectiva da defesa dos pobres e dos descamisados, e não o faz, na verdade, está sendo tão político quanto eu. Porque ao não defender, ao não se mobilizar em direção aos pobres, em direção aos negros, em direção às mulheres, em direção a qualquer minoria que seja, na verdade, você está, sim, assumindo uma posição diante do mundo. E essa posição é a posição de excludência, é a posição de negligência em relação a esses grupos. E eu acho esse trecho e essa posição de Paulo Freire nessa carta muito importante, porque nos leva ao contexto de sala de aula, quando nós chegamos, inclusive com a pedagogia de Paulo Freire, para dialogar com os professores do chão de sala de aula. E eles nos olham e dizem assim: ah, mas esse negócio de Paulo Freire não dá certo aqui, não. Porque Paulo Freire era muito diferente, Paulo Freire não dá certo no contexto de sala de aula. Não tem como aplicar Paulo Freire aqui com as nossas crianças ou com os nossos jovens e adultos. Sendo que a pedagogia de Paulo Freire, se nós observarmos as experiências de Angico, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, tantas experiências foram experiências que se desenvolveram primeiro na prática, para posteriormente o desenvolvimento, né, de funções ali de escrita e funções teóricas que Paulo Freire depois escreve. Então, ele foi o teórico da prática. Então, por que na contemporaneidade há essa visão de que Paulo Freire ele era muito teórico e a pedagogia dele não funcionava? Então, aí eu reflito. Esses professores e essa visão que é muito enraigada dentro da nossa atual pedagogia, dentro dessa pedagogia da sociedade burguesa, nos movimenta a perceber que nós temos, sim,
uma praxe no contexto de sala de aula. Ah, eu não quero trabalhar com Paulo Freire, porque Paulo Freire é muito difícil. Mas você está trabalhando com alguma coisa. Ah, isso que você trabalha, isso que vocês fazem na academia está muito distante da gente. Aqui nós trabalhamos com outra coisa. Aqui é o dia a dia dos nossos jovens. Mas vocês têm uma teoria. E essa teoria pode até não ser o que nós trabalhamos aqui na academia. E sim, nós temos que fazer autocrítica e a academia precisa se aproximar, sim, da escola e precisa, sim, desenvolver teorias que sejam mais próximas à escola. Precisamos, sim. Mas esses professores precisam se observar e perceber, será que a prática que está sendo desenvolvida ali não é uma prática excludente? Porque a partir do momento que se afasta tanto de Paulo Freire, está se aproximando de quem? Se você se afasta tanto de Paulo Freire, você se aproxima de quem? Aí essa é a reflexão que eu fico, né, nesse momento da carta de Paulo Freire. É isso, gente. Obrigada. Muito bem, querida. Então, gente, parabéns, Letícia, pela sua colocação também. E aí a gente vai se encaminhando, né, para nós darmos continuidade e adentrarmos a próxima carta que iremos trabalhar, certo? Antes de darmos início a esta carta, eu trouxe uma produção onde nós vamos falar sobre violência e mídia. E aí é o seguinte, vou contar uma história, por favor, prestar atenção, a violência e a mídia, nelas há compreensão, a família distorcida por uma televisão. As crianças, hoje em dia, vivem em formação, a personalidade distorcida. Que triste a interação. A violência incentivada por uma televisão. Por isso é importante indicar o que assistir, a violência na mídia, em todo canal vai surgir, orientação aos filhos, é melhor prevenir. Jogos, desenhos e novelas. Eita. Jogos, desenhos e novelas, todos têm seu próprio fim. A família sempre reunida poderão até conseguir desbravar a felicidade sem precisar assistir. Hoje em dia, meu amigo, é triste a situação, até em ir ao cinema é vista a violação, a morte entra em cena, jovem com arma na mão. A violência está à porta e pede para entrar. Se formos bem espertos, podemos até escapar do campo da tirania que leva a vida a acabar. Por isso, presta atenção no que agora vou falar. A tecnologia na vida, tudo agora vai mudar. A violência incentivada por tudo que está no ar. A escola precisa atenta agora e sempre ficar. Os colegas têm brincadeiras que incentivam a brigar. O bullying é uma delas, queira ou não ignorar. A família, então, precisa de assistência agora e já. O governo de políticas para não incentivar, proteger as crianças e cidadão a se informar. Chama aqui sua atenção, você que vai trabalhar, deixa a criança em casa, no pé do seu altar, a televisão é oratório e nem sabemos orar. Precisa de assistência a família brasileira, uma creche é bem-vinda, com muita brincadeira. De forma clara ainda, educar é a melhor maneira. Por aqui eu vou ficando, chegou a hora de partir, é preciso conscientizar todos que estão por vir, a educação transformar o cidadão, este é o fim. Bom, gente, então é com este poema que eu adentro, né, a carta onde Freire vai dialogar sobre a alfabetização, certo? Sobre a alfabetização em televisão, né? E aí, como que nós podemos estar atuando, como que nós podemos estar dialogando sobre esse processo de alfabetização em televisão?
Eu trago uma pergunta para vocês me responderem. Essa alfabetização, de qual natureza é? Qual é a natureza desta alfabetização em televisão? Gente, fica à vontade para responder, certo? Querem falar? Então, diante do silêncio, vou continuar. Bom, gente, a alfabetização em televisão, Freire está nos convidando a tomarmos consciência, certo? De termos este aparelho à nossa frente e não recepcionar tudo de forma como está posta, com naturalidade, certo? Não podemos estar diante da televisão e receber as informações naturalizadas como se fosse normal todas as barbaridades e barbáries que a mídia socializa, né? Então, Freire vai nos chamando a atenção para que a gente possa estar atentos a duas questões fundamentais que dizem respeito à curiosidade humana e à leitura do mundo, enquanto leitura primeira anterior à leitura da palavra. Primeiro, a curiosidade humana, que diz respeito ao processo formativo do sujeito, que favorece para que ele venha a ser constantemente, né? Nós, sexta-feira, estávamos pelo Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, falando sobre a infância, e Freire dialoga veementemente sobre a curiosidade humana, que ela está arraigada tacitamente com as crianças ou com os sujeitos em suas infâncias. Daí, adentrando a dimensão da televisão, da carta em si, eu trouxe os fragmentos aqui que mais me chamam a atenção, né? Me chamaram a atenção na carta Alfabetização, aliás, televisão em alfabetização, onde vai nos favorecer para que a gente possa compreender que o ser humano ele é um ser trans, né? Ele é um ser trans, ele é histórico, ele é social e ele é cultural. E que ele está nesse processo de transcendência, de transformação, ele está constantemente, perentemente, se fazendo e se refazendo na história que faz. Ou seja, não somos objetos da história. Eu não sou esta caneta para ser manipulada. Eu sou um ser humano que possui cognição, né, que possui consciência, que eu posso tomar as minhas decisões, certo? Então, este ser humano, ele deve ser naturalmente curioso, e que esta curiosidade, ela deve ser histórica. Gente, quando Freire nos convoca para sermos curiosos históricos, ele nos convida a estarmos neste processo perene de alfabetização, de letramento digital, de letramento antirracista, de letramento inclusivo, enfim, tudo o que nos constitui, de acordo com os diferentes níveis, né, de realidades que nós estamos imersos. E aí ele diz o seguinte: o ser humano é naturalmente curioso, mas a sua curiosidade histórica, tal qual ele, opera em níveis diferentes que produzem achados também diferentes. Acompanhando os movimentos desiguais das aproximações aos objetos, que faz a consciência intencionada ao mundo. A curiosidade com ele se relaciona semi-intransitivamente ou transitivamente, se transitivamente de forma ingênua ou crítica.
Olha aí, estamos em estado de alerta. Nós temos duas modalidades de curiosidades: a curiosidade ingênua e a curiosidade crítica. E seria interessante que vocês se respondessem, né? O que é ser humano portador de curiosidade ingênua e ser humano de portador de curiosidade crítica, né? E Freire tem tantas e tantas outras obras, não esqueçamos nós que Nita Freire tem a sensibilidade de unir os rascunhos reflexivos que Freire fazia, né? E que aqui nada mais é a síntese do que Freire já escreveu em outras obras, como Educação e Mudança. Pois bem, antes de avançarmos para a questão da reivindicação da água, gente, aqui, da transitividade, da curiosidade ingênua ou crítica, Freire, nesta carta, abre um preâmbulo e conta a história de um padre que foi visitá-lo, né? E que a presença do padre ao visitar, diante das ações, no período da ditadura militar, que desenvolveu as ações no Nordeste brasileiro, sobretudo no período da seca, né? O padre, enquanto, né, a teologia da libertação, o padre, enquanto sujeito protagonista e interventor da realidade, foi trabalhar de forma democrática. E o que é que aconteceu, né? O que é que aconteceu? Freire vai nos dizer o seguinte, né? Eles conseguiram, o padre conseguiu alguns benefícios sociais, né, fruto das reivindicações na prefeitura e etc. e tal. E aí, dentre das N necessidades que a comunidade sentia, faltava água, né? E aí houve essa reivindicação pela água e pedir uma bica, né? Então, já era bastante no momento a bica. Com ela, diminuíam a distância do local onde buscavam penosamente a água. Só que a forma como essa água foi dada para as pessoas que estavam em seca, Freire vai denunciar a perspectiva. Vamos voltar lá, viu, gente? A curiosidade. O mote dessa nossa carta é a curiosidade ingênua e a curiosidade crítica, que Freire vai dizer aqui nessas duas questões: a curiosidade humana e a leitura do mundo, certo? E aí, adentrando, né, essa forma ingênua ou crítica, Freire traz aqui um exemplo de um dos benefícios sociais que a comunidade nordestina adquiriu, que foi a água. Entretanto, certo? O que é que acontece, né? O que é que acontece? Acontece o processo da prática da curiosidade ingênua. E aí Freire vai destacar a importância da cooperação, o valor da união, né, das pessoas estarem unidas. Isso é muito essencial da praxis dos movimentos sociais, né, que são intelectuais orgânicos que se organizam e que lutam, né? Eu trago aqui a título do MST, que luta não somente pelo direito à terra, porque com o direito à terra eles irão usufruir de todos os demais direitos, como o direito à moradia, como o direito à propriedade, como o direito à educação, como o direito à saúde, né? Então, Freire anuncia aqui que o padre também trouxe, né, nesse movimento de união, de conquistas, ele diz o seguinte, que depois de 2 reuniões se criou uma espécie de cooperativa para a fabricação de caixões mortuários e uma comissão que se encarregaria dos papéis para o sepultamento. Olha que coisa linda, né? Venceram um medo. Gente, é porque eu trouxe aqui esses fragmentos, como eu trouxe os fragmentos isolados, e aí eu gostaria que depois vocês pudessem estar interagindo também,
para que a gente pudesse estar dialogando. Como eu estou apresentando, eu não estou vendo. Então, quem quiser falar para dialogar comigo, basta apenas abrir o microfone e pedir a palavra que eu silencio e passo a ouvir, certo? Porque, como eu mencionei, eu trouxe aqui os fragmentos que mais me impactaram, né? Aqui eu não me prendi nas necessidades da comunidade, eu me prendi às conquistas que o padre obteve com a participação coletiva das pessoas, né? Conquistaram a água, conquistaram caixões mortuários, encarregaram uma comissão para executar os papéis do sepultamento, venceram o medo, aprenderam mais um saber. Qual que é o saber? O valor da união. Juntaram-se mais, intensificaram a solidariedade, inventaram a esperança necessária, foram em comitiva ao prefeito. Ora, uma pessoa sozinha, como diz aquela linda canção, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Então, né, em coletivo, daí a importância deste grupo de estudos e pesquisas, né? Se nós estivermos aqui em 2, 3, 4, 5 pessoas, já mencionei aqui N vezes, eu não quero quantidade, eu quero qualidade no nosso processo formativo, né? E aí, em comitiva, eles foram ao prefeito e falaram da necessidade da escola, ofereceram um trabalho. Olha só, à medida que a gente pede do outro, a gente também tem que se prontificar a dar, né? E isso aqui tem muito a ver com a finalidade do nosso grupo de estudos e pesquisas, porque o nosso grupo de estudos e pesquisas só tem existência, né? Só tem finalidade se nós estivermos juntos construindo o grupo, né? Não sou eu, enquanto coordenadora do grupo, que vou trazer o mote, né? Não à toa que a gente tem reunião de planejamento para decidir que obra vamos estudar, desenhamos a metodologia, convidamos vocês para participar, temos os eventos, convidamos vocês para se fazerem presentes nos eventos, para produzirem e apresentarem nos eventos. Ou seja, a reciprocidade entre oferta e demanda, entre dar e receber, né? Eu não estou aqui para certificar ninguém, eu não estou aqui para dar declarações a ninguém. Não se trata disso. Não se trata disso, né? Digo o que falei no início da nossa conversa. A nossa finalidade aqui é construir o nosso processo formativo consubstanciado pela teoria freiriana. Daí as suas obras nos amparam, né? E aí Freire diz, né? Pediram à professora, obtiveram. A escola foi inaugurada. A presença da escola ampliaria o horizonte da curiosidade social e individual. Olha aí Freire anunciando qual que é o papel da escola, qual que é um dos papéis da escola. Promover a curiosidade do sujeito para que ele possa, tanto de natureza individual quanto social no coletivo, possa ser mais. Já disse aqui outras vezes, é por isso que eu gosto de ficar caladinha, gente, porque eu acabo sendo repetitiva. Mas eu já disse aqui outras vezes. A categoria do ser mais em Paulo Freire, ela não é quantificável, ela não é mensurável, ela é de natureza abstrata, matematicamente falando, através da linha do raciocínio lógico. Daí Freire vai nos convidar nessa carta e ele me deixa bastante inquieta e para entendermos o que é que ele está chamando de curiosidade ingênua e o que é que ele está chamando também de curiosidade
crítica. E é importante nós termos, né, realizarmos a dissecação. Mereceria um estudo aprofundado de todas as obras de Paulo Freire para nós identificarmos como é que Freire posiciona a curiosidade. Qual que é o contexto do texto em que Freire posiciona a curiosidade? E ele vai dizer o seguinte: a superação e a não ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, porque o que importa é a curiosidade, né? Pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Olha que lindeza. A curiosidade que a gente teima em ceifar das crianças, quando elas perguntam os seus porquês. E a gente, às vezes, acha que o perguntar da criança é ingênuo, é desnecessário, né? Mas é pelo ato do perguntar, desta curiosidade que leva à inquietação, que o processo da criticização vai sendo realizado e o sujeito cognitivamente vai sendo transformado. E aí Freire disse o seguinte: ao criticizar-se, tornando-se então curiosidade epistemológica, metodicamente rigorosizando-se na sua aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão. Pois bem, minha gente, aqui Freire, em outras palavras, está nos dizendo que a curiosidade epistemológica, vamos lá para os nossos projetos de pesquisa, de mestrado, de doutorado, de TCC, de especialização. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua curiosidade epistemológica? O que é que você quer saber? Para você saber, você precisa usar um método com rigorosidade e que aqui eu não irei adentrar ao campo da metodologia científica, mas Freire é basilar para nos favorecer, né, a compreensão do quanto que a metodologia científica favorece para a produção do conhecimento através da curiosidade epistemológica. O que é que eu não sei que eu quero saber? Não é? Pois bem, gente, daí nós temos a curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante, repitamos, do fenômeno vital. Ou seja, a curiosidade ela nos é vital para entendermos o fenômeno social que nós queremos investigar, né? O que é que nós não sabemos de Caicó e que precisamos saber? O que é que nós não sabemos da educação de jovens e adultos que nós precisamos saber? Atenção! Atenção! Tudo isto que Freire está nos falando é sobre a curiosidade para nós nos inclinarmos diante da televisão e não aceitarmos como verdades absolutas o que está posto nas mídias. Certo? Basta nós pensar, refletirmos e observarmos os enunciados que estão por trás de determinadas matérias. Quem aqui já parou para observar o quanto que o discurso midiático ele é inclinável ideologicamente em detrimento de determinadas reportagens? E aí a gente precisa ficar atento. O que é que o jornal está dizendo, né? O que é que o jornal está dizendo? Ele está falando a favor ou contra quem?
Por que ele está dando tanta ênfase a esta matéria e não dá ênfase a outra matéria? Por que ele escolheu falar disso e não disso outro? E assim sucessivamente, né? Então, Freire vai dizer o seguinte, gente, que não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente, impacientes, diante do mundo que não fizemos. Diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. Veja que Freire nos convoca a responsabilidade. Eu não tenho o dever, eu não tenho a obrigação de responsabilizar ninguém por absolutamente nada. E o meu modo de ver, de perceber, de entender, precisa ser crítico, precisa ser amadurecido, psicologicamente falando. E que, diante do mundo que nós estamos, nós temos a responsabilidade de fazermos algo por ele. E, como diz Mário Cortella, de deixarmos a nossa marca. Certo? Daí, gente, Freire vai se posicionar desta forma. Por isso me entendo quando, perplexo, estupefato, quase me surpreendo a me perguntar se minha briga, na forma como a levo, em nome das razões que me movem. Quais são as razões que movem vocês, gente? A intensamente vivê-la é pura teimosia de nordestino. Se não deveria deixar de lado o discurso e a veemência com que tenho feito em torno do homem e da mulher como seres históricos sociais capazes de intervir no mundo, de recriá-lo como seres inacabados, mas conscientes de seu inacabamento, por isso inseridos num permanente processo de busca e de reivindicação pelo próprio mundo e de si mesmo. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Certo? Portanto, Freire vai dizer o seguinte: não é como um puro especialista de curiosidade domesticada a tecnicismos que penso a alfabetização em televisão. Voltemos para a carta que Ed já apresentou. Essa alfabetização em televisão, ela é movida pela curiosidade epistemológica do sujeito. Me aproximo do tema como um homem que criticamente exercita sua curiosidade e porque se sabe capaz de fazê-lo e não se sente um privilegiado singular. Reconhece que esta possibilidade, a de pensar criticamente, faz parte da natureza humana. Daí, o mundo encurta, o tempo se dilui. O ontem vira agora, o amanhã já está feito. Tudo muito rápido. Debater o que se diz e o que se mostra e como se mostra na televisão me parece algo cada vez mais importante. Ora, gente, Freire estava falando da televisão. E na nossa realidade sociohistórica, temporal, geográfica, espacial e paisagística que estamos a vivenciar, é a internet. São as redes sociais, né? As futilidades das redes sociais que nos roubam o tempo de produção, que nos roubam a essência da consciência crítica, porque nós ficamos, como Freire vai nos dizer, alienados às futilidades, às coisas fugazes. Assim como também as informações, as fake news, né? Não podemos nos furtar das fake news que são espalhadas, né? Os absurdos que acontecem das pessoas que se passam por outras e simulam
necessidades, que pedem, né? Então, tudo isso, veja a preocupação de Freire, como ela é contemporânea. E hoje, o que é que a gente anda debatendo, né? O que é que a gente anda dialogando sobre o que nós vemos, ouvimos nas mídias? Vamos trocar televisão por mídias. Qual é o nível de alfabetização que nós precisamos ter? Né? Quem de vocês já teve uma televisão dessa em casa? Uma dessas aí já esteve na minha casa. Bom, gente, Freire diz o seguinte: não podemos nos pôr diante de um aparelho de televisão entregues ou disponíveis ao que vier. Quanto mais nos sentamos diante da televisão, há situações de excesso, de exceção, né? Com quem de férias, Freire ainda dá aqui, ele é generoso, né? Mas ainda assim ele nos deixa um alerta. Como quem de férias se abre ao puro repouso e entretenimento, né? Tanto mais risco corremos de tropeçar na compreensão de fatos e de acontecimentos. A postura crítica e desperta nos momentos necessários não pode faltar. E aí, gente, eu lembro muito bem quando eu estou assistindo televisão com o André, que ele fica realmente nesta posição, né? Provocando determinadas reportagens, determinadas ênfases que são dadas e determinadas enunciações que são postas. Porque eis aí o poder da mídia, o poder da tecnologia, que é para persuadir, que é para alienar e tornar o feio bonito e o bonito feio, né? Num dito popular. Bom, gente, então Freire diz o seguinte, já estou finalizando aqui, certo? Não temos para ser ingênuo ao insistir, não ser possível pensar sequer em televisão sem ter em mente a questão da consciência crítica. É que pensar em televisão ou na mídia em geral nos põe o problema da comunicação, processo impossível de ser neutro, né? E aí a gente precisa, diante da TV, usar que nível de consciência? A ingênua, de sujeitos passivos, de sujeitos neutros, de sujeitos alienados, robotizados, fetichizados, né? Ou nos posicionarmos como sujeitos críticos que não absorvemos as verdades postas como as verdades únicas e como também as verdades absolutas, né? E para finalizar, Freire deixa aqui um grande alerta. Ele diz o seguinte: é que para enfrentar o ardil ideológico de que se acha envolvida a sua mensagem na mídia, seja nos noticiários, nos comentários a acontecimentos, na linha de certos programas, para não falar na propaganda comercial, nossa mente ou nossa curiosidade teria de funcionar epistemologicamente todo o tempo. Ora, aqui Freire já descarta a possibilidade da TV como entretenimento, né? Porque todo o tempo nós devemos estar alertos, né? Então, alertos. Devemos estar com as nossas mídias sociais, com as nossas redes sociais, etc. Isso não é fácil, né? Mas, se não é fácil estar permanentemente em estado de alerta, é possível saber que, não sendo um demônio que nos espreita para nos esmagar, o televisor, né? Vou trocar o televisor pelas mídias sociais, diante das quais nos achamos, não é tão pouco um instrumento que nos salva. Ora, não podemos demonizá-la e nem tampouco podemos salvificá-la, né? Talvez seja melhor contar de 1 a 10 antes de fazer a afirmação categórica que o Smith se refere. É verdade. Ouvir no noticiário das 20 horas. Gente, qual é o noticiário que nós temos na Rede Globo às 20 horas? Né? Como educadores progressistas, não apenas não podemos desconhecer a televisão, mas não devemos usá-la, sobretudo, discutir, né? E aí eu encerro esse nosso momento para que a gente possa se colocar aqui
para refletirmos um pouco mais com o restinho do tempo que nos é capaz, né, de identificarmos como que a televisão, como que Freire, gente, Freire era um homem altamente à frente do seu tempo, né? Porque as questões que ele traz sobre a televisão, na época em que esse livro, veja, gente, na época é de 97, porque Freire falece em 97. Então, os últimos escritos de Paulo Freire foi de 96 a 97, né? Ou seja, nós temos aí praticamente 30 anos que Freire fez esses alertas e, assim, a gente parece que não estamos, né, obedecendo ao que Freire nos solicita para estarmos em estado de alerta perene, para que a gente possa promover esse processo de alfabetização crítica pelas redes sociais, pelas mídias, pela TV, né? Assim, é importante destacar também que as televisões abertas, né? As televisões abertas, elas já não estão tão ávidas quanto anteriormente era, porque hoje tudo está no stream, né? A gente vê aí que a televisão, os canais fechados, eles já estão ocupando as plataformas digitais, ou seja, o poder de capilarização das mídias sociais, dessa televisão, né? Que assim, sabe, Edja, eu vou falar com você que é a única que está com a câmera aberta, então é a única que me dá certeza que está aqui de presença permanente, como disse o Andreola na primeira carta, num prefácio, né, que nós trabalhamos nesse livro. Então, assim, Edja, a televisão parece que é o aparelho analógico, anacrônico, né? Só que não, né? Se nós colocássemos aqui o rádio, hoje o rádio, que bom, gente, parabéns para vocês, maravilha vocês estarem aqui, isso é muito bom. O rádio também, ele já ocupou as ondas virtuais. Então, e essas duas cartas, né, Edja, elas estão bem interligadas, né? Elas estão bastante interligadas, e aí é como se Freire fizesse um preâmbulo geral, né, dos desafios do processo de ensino-aprendizagem aos adultos por causa das tecnologias, e hoje a gente se depara, né? Hoje, assim, gente, é uma realidade muito, muito dura, né? Muito dura. Nós temos já a lei que proíbe o celular na escola. Não sei se isso é favorável, né? Não sou defensora, nem condeno e nem absolvo, porque, consciência. Consciência. Se eu estou em sala de aula, eu preciso estar vivenciando a aula, né? Então, não é proibindo o uso do celular que o estudante vai ser o protagonista, vai construir a aula com o professor. Não, não mesmo, né? Então, assim, esses desafios tecnológicos, eles nos provocam estarmos, né, o tempo todo em estado de alerta. E aí também, viu, Edja, eu não vou responsabilizar de forma alguma o professor por ele ser o artista. Ele é professor. Ele é professor, ele não é coach. Ele não é coach. Ele não é animador de plateia. Ele é professor, né? E aí, diante das múltiplas exigências, embora nós estejamos lendo a pedagogia da indignação, mas Freire me traz muito a pedagogia da autonomia, dos 28 saberes que ele nos responsabiliza para termos, né? E um dos saberes é que ensina a exigir a criatividade, sim, mas a que ponto? Né? Até que ponto, Edja, você, enquanto professora de educação básica, eu, enquanto professora de educação superior, de ensino superior,
temos que estar pesquisando, produzindo recursos didáticos, construindo, planejando para os estudantes receberem ou não receberem. Porque tudo é responsabilidade do professor. E os estudantes estão disponíveis, estão dispostos a fazer acontecer? Como diz a canção, estão disponíveis? Como romper com a... Aí é uma pergunta que eu fico pensando, né? Como romper com a educação bancária que Freire tanto criticou? Por outro lado, como romper também com a cultura do silêncio? Porque a cultura do silêncio nada mais é do que a alta invisibilização do ser humano no processo da construção do seu conhecimento. Certo? Porque se o estudante espera que o professor traga tudo mastigadozinho e dê para ele, como é que o conhecimento está sendo pautado? No crivo do tecnicismo, no crivo do tradicionalismo. As metodologias ativas, elas corroboram para que os sujeitos sejam realmente ativos? Precisamos estar nos questionando o tempo todo, né? Hoje, nós estamos aqui trabalhando remotamente. Estamos, viu, Edja? Estamos fazendo jus ao que o Freire não demonizou, nem tampouco salvificou, né? Mas Freire nos deixou um alerta. Mas aqui é a prova viva da qualidade do recurso midiático que nós estamos utilizando. Para que nós estamos usando as plataformas digitais? Para que nós estamos usando a televisão, né? Gente, é interessante entender que é o seguinte: hoje nós estamos mundialmente disponível nas redes, porque as nossas lives, né, Edja, que foram vivenciadas no tempo da pandemia, elas nos deram visibilidade. Nos tira do anonimato, do quadradozinho da nossa sala de aula, dentro de todas as nossas condições precárias de trabalho, e nos favorece a estarmos nas redes. Né? Quantas aulas nós não temos na plataforma do YouTube? Né? Então, assim, eu acredito, viu? Eu já estou me encaminhando para os finalmente, tá, gente? No meu relógio faltam 5 minutinhos. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Fale, Edja. Quando você fez a associação, né, eu até escrevi aqui, a futilidade das redes sociais que roubam a nossa criatividade, nossa criticidade. E ele fez esse alerta, na verdade, com a televisão. E isso é importantíssimo, né? E você acabou de citar, estamos aqui reunidas, aqui, lendo um teórico, discutindo sobre um teórico, e a partir daí formando o pensamento crítico, nos reorganizando. E enquanto os nossos alunos podem usar essa mesma ferramenta midiática para não construir conhecimento, para futilidade. E isso é uma coisa muito, muito séria na educação, né? Para quem trabalha com jovens, trabalha com adultos, as crianças, elas, de certa forma, elas acabam sendo mais reguladas. Né? A gente sabe que existe a criança que fica à vontade, mas na maioria dos casos, 60% dos casos, as crianças são mais reguladas nesse âmbito, né? Mas adolescentes e adultos é bem complicado aparecer. Então, é uma reflexão mesmo, né? Então, assim, e qual, como você também ressaltou na sua fala, né? Com qual curiosidade estamos utilizando as mídias, né? Com qual curiosidade? E a mídia está aí para nos
favorecer ou nos desfavorecer. Não é isso? Muito bem. Letícia? Eu fico pensando aqui, eu queria muito que Paulo Freire estivesse vivo por outros motivos, óbvio, mas um deles seria para ver o que ele falaria sobre como a imagem dele, né, foi distorcida pelo desenvolvimento das mídias pós-massivas, internet e redes sociais em linhas gerais, porque graças ou desgraças, né, às mídias sociais, que nós temos hoje um trabalho muito árduo a percorrer, que é esse desenvolvimento, a levar, né, a verdade, desconstruir para reconstruir novamente a imagem de Paulo Freire como de fato um pedagogo, como de fato um professor, e não como um burro, como o próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, já chegou a falar publicamente, né? Ele já chegou a chamar Paulo Freire de feio. Olha só que coisa absurda, um ministro da educação, meu Deus. Então, eu queria muito ver as análises de Paulo Freire nesse sentido e o que ele diria para essas pessoas que trabalharam arduamente nas mídias sociais para descaracterizar a sua obra. É isso. E assim, é como ela disse, nem ele demonizou, nem ele salvificou. Mas a própria rede, ela demoniza e salvifica uma pessoa, Letícia. É exatamente o que foi feito com ele. Ele não se propôs a julgar, né, nesse nível. Mas a rede, essa que a gente utiliza hoje, principalmente, ela se encarregou de fazer isso. Porque assim, eu conheço pessoas que nunca leram uma obra completa de Freire, mas conseguem descaracterizar a obra e o teórico de uma forma impressionante. Como a gente conhece, pelo menos eu, né, minimamente os estudos, os livros dele, aqui do grupo de pesquisa e de outros estudos que eu já venho feito, eu já participei de um curso de extensão com a Aparecida, sobre análises geográficas na ótica freiriana, e a gente estudou muito os escritos dele. Aí você consegue confrontar essas pessoas e dizer, como assim? Mas e isso? Você está dizendo, não justifica essa fala do autor, porque eles argumentam do que acham, né? E a gente argumenta do que está escrito. Então, assim, é isso que Letícia realmente disse, mas eu faço também uma ressalva a uma fala que eu fiz bem no comecinho, que eu até disse, né, eu queria que se ele fosse vivo, como é que ele ia entender essas questões hoje? Mas eu acho que o entendimento dele passa pela nossa interpretação dos seus escritos acerca do que está sendo posto a respeito dele próprio, né? Tem o que ele deixou escrito e o que está sendo posto, e a gente fica fazendo essa desconstrução de maneira justa, de maneira própria, principalmente porque nós estamos em sala de aula, né? Trabalhamos diretamente com a educação. Então, Letícia, eu acho que ele, infelizmente, não está aqui para verbalizar, mas se a gente conseguir se apropriar do que ele descreveu, formar o nosso pensamento crítico e impor isso da maneira que está escrito realmente, e não como acham que é, eu acho que a gente já consegue dar uma aliviada, né? É um trabalho muito árduo, feito ela disse, mas é um trabalho difícil, mas a gente consegue minimamente ele. É isso. Bom, gente, o importante é que estamos aqui, né, fazendo a nossa parte, né? Também não seremos nós os redentores, aliás, as redentoras, né, já que só temos mulheres, não seremos nós as redentoras, né, da humanidade, mas se nós tivermos a consciência crítica de que o que nós estamos fazendo é o que nós podemos fazer dentro das nossas condições e possibilidades, é como diz o padre Fábio de Mello, a gente pode deitar e adormecer tranquilamente, porque o nosso papel social está sendo realizado, não é isso? Então, gente, um abraço para vocês, obrigada pela presença, nos veremos logo mais, tá? Foi maravilhoso estar aqui com vocês e gostaria muito, viu, que vocês estivessem conosco na nossa confraternização,
que vai acontecer no dia 13 de dezembro. Nós iremos nos reunir aqui em Caicó, e aí será à noite, iremos nos reunir em um lugarzinho, iremos estar juntos, nos confraternizando e agradecendo por tudo que a gente tem vivido, né? Tá certo? Um abraço para vocês, tudo de bom e minha gratidão. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Boa noite.